Agora nós vamos à divisão de fração. Da mesma forma que nós temos as outras operações fundamentais, adição, subtração e multiplicação de fração, nós também temos a divisão de fração. Como fazer a divisão de fração? Bom, existe uma regra básica para a divisão de fração que é: conserva a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda e trabalha normalmente com a multiplicação de frações, ok? Então vamos lá. Então, supondo que nós tenhamos aqui essa operação: 3 dividido por 4 terços, certo? Nós temos aqui de um lado um número inteiro, do outro lado uma fração, e nós vamos executar essa divisão de fração. Bom, pela regra, eu tenho que conservar a primeira, inverter o sinal e inverter a segunda fração, certo? Ah, mas o primeiro é um número inteiro. Não, todo número inteiro é uma fração equivalente, e a primeira de todas é o próprio numeral, que tem aqui no caso é o 3, sobre 1. Todo número inteiro está sobre 1. É que a gente corta, porque sobre 1 é ele mesmo, porque como toda fração é uma divisão, ter um numeral sobre 1 é dividi-lo por 1. Então, é ele mesmo. Então, a gente corta esse 1 e quando precisa dele, a gente repõe. Então, o que seria o 3 sozinho? Mesma coisa que 3 sobre 1, tá? Existem outras equivalências para 3, por exemplo, 12 sobre 4, 15 sobre 5, mas a primeira de todas é o próprio 3 sobre 1, tá? Então, vamos lá. Então, pela regra, nós temos o quê? Repete a primeira, 3 sobre 1, inverte o sinal, então divisão vira multiplicação, o pontinho é multiplicação, e inverte a segunda fração. O que é inverter? O que está em cima vai para baixo, está embaixo vai para cima. Então, 4 sobre 3 vai virar 3 sobre 4. Normal, multiplicação de fração. Qual é a regra da multiplicação de fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 4, 4. Aqui eu fiz direto porque, assim, não tinha nada para simplificar aqui, ó. Lembra que a gente pode simplificar antes de fazer? Eu posso sempre simplificar no final, mas na conta de multiplicar, eu posso também simplificar cruzado, que é o cancelamento. No caso aqui não tem cancelamento, então eu não fiz. E também eu tenho a simplificação da própria fração, que daí eu posso fazer em qualquer momento, tá? Então aqui, ó, nenhuma delas poderia ser usada, nenhuma das técnicas, então eu não usei, tá? Por quê? Porque já estava tudo reduzido ao máximo, então já saiu reduzido. Se a gente fez a inversão da segunda fração e depois multiplicou normal, se a gente prestar bem atenção no que foi feito, quando a gente inverteu a segunda fração, o 3 não subiu? Olha aqui, ó, o 3 estava aqui embaixo, ele foi aqui para cima, e o 4 estava aqui em cima e foi aqui para baixo, certo? A primeira continuou igual. Então, na verdade, inverter a segunda fração e multiplicar o que ficou é a mesma coisa que multiplicar cruzado. Então, eu tenho aqui, ó, vou repetir, tá? 3 dividido por 4 sobre 3, né? Então, eu coloquei um embaixo e eu poderia, porque eu sei que eu vou inverter a segunda fração. Eu não sei que eu vou inverter? Então, sabendo disso, eu posso começar daqui para cá multiplicando cruzado. 3 vezes 3, lá em cima, ó. Comecei daqui de cima, ó, numerador, tá? Então, 3 vezes 3, cruzei, ó. 9, lá em cima. 1 vezes 4, 4, tá? Igualzinho, ó. Então, conservar a primeira, inverter o sinal e inverter a segunda, ó, 4 sobre 3 virou 3 sobre 4, é a mesma coisa que multiplicar cruzado, não é isso? Assim, acontece que, no início, o aluno se confunde. Então, é legal você saber que existe, que dá para fazer a multiplicação cruzada, porém, é melhor no início você trabalhar com a regra básica de conserva a primeira, repete a primeira, inverte o sinal de divisão para multiplicação, inverte a segunda, tá? Toda divisão é uma multiplicação invertida. Então, nós vamos conservar a primeira, inverter o sinal, inverter a segunda. Ou multiplicar cruzado. Mas muitas vezes, como está no início, o aluno assim, se confunde, ele não lembra se começa daqui para cá, se é daqui para cá.
Sempre começa aqui no início, no numerador, que é o primeiro numeral que tem aqui para fazer, que é o 3 no numerador, o primeiro numerador, cruza com o segundo denominador, né? E depois o denominador com o numerador da segunda fração. Então, multiplicação cruzada não teria erro, mas no início o aluno se confunde. Então, para não errar, para não se confundir, você pode treinar bastante, que daí você não erra mais. Mas no início, enquanto você não estiver bem treinado, você usa a regra básica. Repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda e faz a multiplicação normal. Outra coisa também que você tem que saber é o seguinte, aqui apareceu direto 3 dividido por 4/3, tá? Mas poderia muito bem aparecer aqui, eu vou repetir a mesma operação, mas aparecendo de uma outra maneira. Como poderia aparecer para mim? 3 sobre 4/3, tá? O que é isso? Tá vendo esse traço de fração grande aqui? Eu tenho um numeral inteiro em cima sobre um numeral fracionário embaixo. Isso aqui nada mais é do que uma divisão de fração. Lembrando que toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo. Então, aqui, isso aqui é igualzinho a isso daqui. Pode aparecer assim ou aparecer assim. Como é que eu faço agora? Mesma coisa. Então, eu venho aqui, repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Só que daí, assim, o que você pode fazer logo no início, quando você ainda não estiver muito acostumado, é repetir essa operação que está na vertical na horizontal primeiro. Então, isso daqui é a mesma coisa que 3, ó, 3 está sozinho, o traço grande no meio, então, dividido por 4 sobre 3. Então, por 4 sobre 3, normal. Aí vira essa operação aqui em cima, tá? Então, se aparecer assim para você, você vai fazer igualzinho tivesse aparecido isso aqui. Aí você pode fazer inicialmente a montagem na horizontal, o de cima sobre o de baixo, tá? Aqui no caso, o numeral inteiro está em cima. Então, eu tenho que saber que o traço maior de fração é para separar a parte de cima da parte de baixo, tá? Então, eu tenho que ficar atento, porque às vezes o inteiro está em cima, às vezes o inteiro está embaixo, ou às vezes vai aparecer uma fração em cima, uma fração embaixo, o número misto em cima, o número misto embaixo, ou misturado. Gente, vai aparecer de todas as formas. É só eu saber o que está em cima e o que está embaixo e montar na horizontal. Vamos agora a uma outra operação. Aqui eu vou inverter, eu vou colocar a fração aqui no início, 5/4 dividido por 5. Mudou alguma coisa? Não mudou, né? A regra é a mesma. Conserva a primeira, 5 sobre 4, inverte o sinal, então era divisão, vai para multiplicação, inverte a segunda. Como tá 5 em cima, eu sei que tem 1 embaixo. Então, era 5 sobre 1, agora fica 1 sobre 5. Eu vou fazer uma multiplicação normal, que eu posso fazer 5 vezes 1, 4 vezes 5. Ou eu posso, já que é uma multiplicação, verificar se tem como cancelar, ó. 5 com 5, tem como cancelar. Então, eu posso fazer antes da operação, antes da multiplicação, fazer o cancelamento, fazer a simplificação, para trabalhar com o número já simplificado, menor. Então, 5 e 5, os dois dividem por 5, virando 1. Ó, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. Já saiu a resposta simplificada. Eu vou fazer aqui, vou repetir aqui, ó, 5/4 vezes 1/5. Vamos supor que eu não tivesse feito o cancelamento, tá? Então, eu faria normal. 5 vezes 1, 4 vezes 5. Então, ó, 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5, 20. Essas duas frações são equivalentes. Só que aquela já saiu o quê? Simplificada, porque eu já dividi por 5 aqui. Aqui eu vou ter que dividir no final. Então, ó, os dois dividem ao mesmo tempo por 5. 5 é o divisor comum. Então, 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Então, eu tive o trabalho de fazer no final. Neste caso, o número é pequeno, não me traz muito problema, mas às vezes o número é grande, porque quando eu faço a multiplicação, eu posso aumentar muito o valor e trabalhar com numerais maiores é pior. Então, como aqui já estava baixo, né? Ele iria aumentar para depois eu diminuí-lo, né? Porque na multiplicação eu vou multiplicar, o número vai aumentar e no final eu tenho que diminuí-lo novamente, dividi-lo. Então, se eu puder dividir logo no início, é melhor, né?
Então, veja aqui, ó. Aqui eu simplifiquei no início, fazendo a técnica do cancelamento, que é a simplificação cruzada. E aqui eu não fiz. Aqui eu deixei para fazer a simplificação normal no final. Das duas maneiras, o resultado não se altera, porque é uma equivalência, então não pode se alterar, tá? É melhor, você sempre tem que tentar simplificar no início, seja na técnica do cancelamento, na multiplicação somente, tá? Na divisão, primeiro eu transformo em multiplicação e depois eu verifico a técnica do cancelamento. A simplificação normal, que eu sempre vou poder fazer, seja em qualquer operação com fração, né? Porque as frações têm as suas equivalências, então eu posso fazer a simplificação. E fazer normal também e simplificar no final. Mas se eu puder simplificar no início, eu simplifico no início. É melhor de fazer a operação. E aqui também. Aqui já apareceu para mim na horizontal, mas poderia muito bem ter aparecido assim, ó. 5 quartos dividido por 5, tá? Poderia ter vindo assim para mim. E eu sei que aqui é uma divisão de fração normal que está aparecendo na vertical. Eu poderia montar normalmente aqui, ó, é igual 5 quartos, ó, tração de fração significa divisão por 5 normal, aqui, ó. Agora eu vou começar a operação de fazer a minha divisão de fração usando aquela técnica do conserva a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. E faria normalmente. No primeiro exemplo, nos dois primeiros exemplos eu coloquei, no caso aqui eu coloquei um número inteiro com uma fração, né? Aqui também, um número inteiro com uma fração na frente do número inteiro, aqui o número inteiro na frente da fração. E agora a gente vai trabalhar com as duas frações, tá? Então, os dois numerais são frações e a gente vai executar essa conta de dividir. Eu coloquei tanto no modelo já apresentado na horizontal, quanto o modelo na vertical. Se o modelo vier na vertical, eu transformo na horizontal e executo normalmente. Depois de você se acostumar, você pode fazer direto, tá? Você pode pegar 3/5 vezes 3 sobre 7. Não precisa transformar primeiro na horizontal. É só para você no início não se perder, não errar, tá? Só faça uma maneira mais rápida quando você já tiver muito acostumado ao tipo de operação, tá? Então, ou assim é a mesma coisa, tá? Então, daqui viria para cá. Então, repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Não tá 7 sobre 3? 3 sobre 7. Normal agora. Tem como simplificar? Nem assim e nem assim. Lembrando que cruzado é somente quando for multiplicação, tá, gente? Então, a divisão, depois que vira multiplicação, eu posso tentar fazer o cruzado também, a simplificação cruzada, o cancelamento, tá? Agora, a simplificação normal eu posso sempre fazer, tá? Em qualquer momento. Não tem nenhuma nem a outra, então eu vou fazer 3 vezes 3, 5 vezes 7. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 7, 35. Está irredutível já. Aqui eu tenho um exemplo com 3 frações, tudo divisão, então eu vou executar normalmente, tá? Então, repete a primeira, inverte a segunda, 5 sobre 7, ó, inverte o sinal primeiro, ó, inverte a segunda, 5 sobre 7, 7 sobre 5, inverte o sinal de novo, 4 sobre 5, vai virar 5 sobre 4. E executa normalmente a multiplicação. Só que antes de fazer a multiplicação, eu vou tentar, se puder, se tiver como, simplificar. Simplificação normal não tem nenhuma. E a simplificação cruzada, já que eu estou na multiplicação, eu posso tentar fazer também, que é chamado de cancelamento, né? Então, vamos lá. Numerador com denominador não deu certo aqui, aqui também não. Aqui não e aqui também não. Aqui sim. Então, aqui, ó, eu vou fazer, tá? Então, 5 e 5, os dois dividem pelo próprio 5. Aqui vai virar 1, aqui vai virar 1, tá? Então, agora eu vou executar. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 1, 21. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. 21 sobre 16. Agora, se eu não tivesse feito
a simplificação cruzada aqui, o cancelamento. Como é que ficaria? Vou repetir aqui, tá? Então, 3 sobre 4 vezes 7 sobre 5 vezes 5 sobre 4. Então, não verifiquei, não quis saber desfazer, não gosto, não quero. Não tem essa de não gosto, tá, gente? Aprender matemática é aprender a fazer certinho, né? Igual quando a gente tá jogando um joguinho, a gente quer jogar certinho. Então, tem um caminho mais longo? Tem, mas tem um caminho mais curto, que eu chego primeiro, que dá pra vencer o jogo, então eu vou fazer, né? É uma questão de raciocínio. Então, vamos lá. Mas vamos supor que eu não tivesse feito, não tivesse olhado, observado. Como é que ficaria isso aqui? 3 vezes 7 vezes 5. Então, 3 vezes 7, 21, vezes 5, 105. Sobre 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Eu ficaria com 105 sobre 80 e eu tenho que simplificar. Então, simplificando por 5, os dois, tem como divisor comum o 5. Então, 105 dividido por 5, 21. 80 por 5, 16. Olha lá. Que é o mesmo resultado que eu consegui simplificando logo de início. Aqui eu não tinha simplificado por 5, então aqui também vai dar para simplificar por 5, tá? Então, 21 sobre 16. Só que daí aqui, ó, quando eu obtive 105 sobre 80, eu poderia ter errado. Na hora de dividir, eu poderia não ter visto. É que aqui 105 e 80 são números até tranquilos de se fazer, né? Um termina em 5, outro termina em 0. Com certeza os dois são divisíveis por 5. Poderia começar simplificando por aí. Mas tem números que são muito grandes e vocês podem errar tranquilamente. Então, sigam a orientação de simplificar sempre que der, que você verificar que dá para simplificar, você simplifica para se ajudar mesmo, para ficar mais fácil para você. Por isso tem esse nome, simplificar, deixar mais simples. Agora peguei um exemplo aqui um pouco diferente envolvendo o número misto, tá? O que é o número misto? Lembra? O número misto é aquele número misturado, onde de um lado vou representar as partes todas inteiras, um numeral que foi usado todo inteiro, e uma parte do último que não foi usado por completo. Então, eu usei 4 inteiros de alguma coisa, mais 1/5 desta coisa. Então, eu usei 4 inteiros e 1/5. E é para dividir por 14 quintos, tá? Então, o que são 4 inteiros e 1/5? Eu tenho que transformar primeiro numa fração imprópria, né? Então, são 4 inteiros, todos valendo 5 pedaços, né? 4 inteiros, cada um tem 5 pedaços. Então, 4 inteiros com 5 pedaços lá dentro, eu já tenho 20 pedaços. Mais um pedaço que eu peguei do final, 21. Então, eu tenho 21 sobre 5 cada inteiro, dividido por, aqui uma fração normal, ó, tá? Quando é número misto, a parte inteira fica para fora da fração, ó. Aqui já é uma fração normal. 14 quintos. Mas eu sei, quando o numerador é maior do que o denominador, ele não é divisível direto, então eu sei que a fração é imprópria. Então aqui também é um número misto, só que aqui já me foi entregue no formato de fração imprópria, já foi montada a fração. Aqui é uma fração imprópria que eu formei a partir do número misto. Todo número misto é uma fração imprópria. Toda fração imprópria é um número misto. Depende se eu quero demonstrar de uma forma ou de outra, tá? Então, agora eu tenho duas frações normais e vou seguir o quê? A regra. Conserva a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Então, conserva a primeira, olha lá, 21 sobre 5, inverte o sinal para multiplicação, inverte a segunda. Então, 5 sobre 14. E vou fazer normalmente. Lembrando que eu posso multiplicar normalmente e verificar se tem como simplificar no final, mas isso também pode me levar a um problema, porque eu posso aumentar muito esse valor e ficar com dificuldade de realizar a conta no final. Ou eu posso ser mais esperta e simplificar no início. Por quê? Porque o número já está menor e se der para simplificar no início, melhor, tá? Então aqui, ó, antes de começar a minha multiplicação, eu vou tentar simplificar, tá? Então, olha só. 21 com 14, dá para simplificar? Ó, 21 com 14, dá para simplificar? Sim, os dois dividem pelo 7. Então, eu vou dividir por 7. 21 por 7 vai valer 3. E 14 por 7 vai ficar valendo 2. Então, eu não vou mais trabalhar com 21 nem com 14. Vou trabalhar com 3 em cima aqui e 2 embaixo aqui. E o 5 com esse 5 aqui, também, os dois dividem pelo 5. Então, o 5 dividido por 5 vai ficar valendo 1.
e esse 5 por 5 também vai ficar valendo 1. Agora eu vou trabalhar com a minha fração simplificada. Então, 3 vezes 1, ó, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 3 sobre 2. Agora, vamos supor que eu não tivesse feito isso, tá? Eu vou repetir aqui, ó. 21 sobre 5 vezes 5 sobre 14. Tá? Não fiz a simplificação. Como é que ficaria isso? 21 vezes 5, 105. 5 vezes 14, 70. Aí no final eu teria que simplificar. Posso simplificar, por exemplo, os 2 por 5, porque todo numeral terminado em 5 e 0 dividem por 5. Aí, se eu for dividir por 5, por exemplo, 105 dividido por 5, 70 dividido por 5, não é o MDC. Então, vai me sobrar uma fração que vai dar para dividir de novo até tornar irredutível. Mas eu poderia fazer assim também, tá? Ou eu posso fazer a divisão por um divisor comum menor e continuar dividindo igualmente até chegar à fração irredutível. Ou eu posso já dividir pelo máximo possível. Depende da facilidade que eu tenho com aqueles valores ali. Mas vamos supor que eu tenha resolvido dividir por 5 os dois, porque eu tenho certeza que os dois dividem por 5. Então, eu posso fazer assim. Se eu dividir os dois por 5, vai dar igual a 21 sobre 14, que eu vou dividir agora por 7. Olha lá. 21 por 7, 3. 14 por 7, 2. Aqui no caso eu dividi primeiro por 5 e depois por 7. Toda vez que eu divido um número por 5 e depois o que sobrou por 7, é porque eu poderia ter dividido direto por 35. 35 seria o meu MDC. Quer ver, ó? Vou repetir aqui, ó. 105 por 70, os dois dividem por 35, tá? Ao dividir por 35, aí eu tenho 3 sobre 2 direto, tá? Se eu dividir os 2 por 7 primeiro, depois sobra dividir por 5, que daí daria 3 sobre 2 também, tá? Então, de qualquer maneira, os resultados não podem se alterar, tá? Agora, se eu posso simplificar logo no início, eu faço. Por quê? Porque facilita a minha vida, tá? Deixar para simplificar no final, você vai trabalhar com números maiores, o que pode causar um erro por bobeira. Agora, nós vamos a um exemplo de operação de divisão com fração numa situação problema, né? Como que viria para mim? Pode vir a situação de divisão já montada, numa expressão, numa operação já montada, mas uma prova pode vir no formato de problema, né? Aqui no caso, seu Pedro é jardineiro e gasta 2/3 de 1 litro de água para regar cada planta, né? Então, para cada planta que rega, o seu Pedro gasta 2/3 de 1 litro de água. Então, você tem que raciocinar. Cada planta quer dizer o quê? Uma planta. Então, para uma planta, ele gasta 2/3 de litro. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros de água? Então, é claramente uma situação de divisão. Uma planta precisa de 2/3 de 1 litro de água. Uma planta. Cada uma. E ele tem 10 litros para regar as plantas. Então, quantas plantas ele consegue regar se ele tem 10 litros de água e cada uma precisa de 2/3? Não é isso? Então, o total, qual é o total? 10 litros dividido pelo valor de cada planta. Cada planta vale 2/3 de litro. Então, 10, que é o total, dividido por cada planta, 2/3. Quando eu divido o total por quanto vale cada uma, eu descubro o que aqui? Quantos desse daqui eu consigo dentro desse total? Quantos 2/3 eu consigo obter dentro do total 10? Então, eu pego 10, divido por 2/3. Primeira coisa, seguir a regra. 10, repete a primeira, inverte o sinal, ó, divisão, vou para multiplicação, inverte a segunda, 2 sobre 3, 3 sobre 2, né? Eu poderia muito bem seguir reto aqui, ó, multiplicação de fração normal, né? Ah, quando não tem nada embaixo vale 1, é que eu posso colocar
aqui, se eu quiser, se eu não estiver acostumado ainda, mas eu sei que todo número inteiro tem um embaixo, tá? E poderia fazer o quê? Direto, não poderia? Ó, 10 vezes 3, 30. 1 vezes 2, 2, não é? Ó, 10 vezes 3, 30. Vou colocar até aqui, ó. 10 vezes 3, 30. 1 vezes 2, 2. Aqui eu tenho uma fração aparente, onde o de cima é divisível pelo de baixo. Então, ó, 30 dividido por 2, 15. Então, ele conseguirá regar 15 plantas. Mas eu sei também que ali eu poderia ter feito o quê? Ali eu poderia muito bem ter simplificado cruzado antes de realizar a multiplicação, né? Vou repetir aqui, ó. 10 vezes 3 sobre 2. Lembra, colocamos um embaixo aqui, só para vocês não se confundirem. Depois de vocês praticarem bastante, nem isso vai ser necessário, mas tem que praticar primeiro. E eu sei que aqui, ó, dá para simplificar cruzado, então eu venho aqui e faço, ó, antes de começar. 10 e 2, os dois dividem por 2 ao mesmo tempo. Então, 2 dividido por 2 vai ficar valendo 1 e 10 dividido por 2 vai ficar valendo 5. Então, agora eu vou trabalhar já com os valores simplificados, né? E faço normalmente o que ficou, ó. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 1 vai dar 1. Se eu colocar 1 aqui embaixo, eu vou ter que depois colocar igual a 15 novamente, porque 15 sobre 1 vale 15. Como eu sei que o 15 sobre 1 vai sumir, eu já nem coloco. Então, 15, tá? Então, eu posso simplificar no final. Aqui no caso, eu não simplifiquei, eu dividi direto, porque numa fração aparente eu posso dividir direto, tá? Se eu tivesse simplificado, eu teria que dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, daria 15 sobre 1, que cortando 1 de baixo daria 15. Sabendo disso, vendo que a fração é aparente, eu divido direto 30 por 2, tá? Simplifico no meio, no caso aqui eu simplifiquei cruzado, é o cancelamento, já saiu simplificado também no final. O tanque de combustível do carro de João está a 4/5 da sua capacidade. Então, a capacidade seria total, mas ele não está com o tanque cheio. Ele está com o tanque a 4/5 da sua capacidade total, tá? Então, ele tem 4/5 do tanque para usar o carro. Ele não vai mais colocar gasolina, certo? Ele usa 1/10 do combustível do tanque por dia. Se eu já sei que ele usa 1/10 a cada dia, quantos dias João conseguirá usar o carro nessas condições? Que condições, gente? O tanque não está cheio. Como é que eu sei? 4/5. 4/5 da sua capacidade significa que a capacidade toda, ou seja, um inteiro, seria igual a 5/5, né? Então ele está me informando que se eu dividir o tanque em 5 partes, ele tem o equivalente a 4 partes somente, tá? Então não está cheio. Então 4/5 da sua capacidade está me dizendo que o tanque não está cheio. E que ele usa por dia 1/10 desse combustível, tá? Do combustível do carro, né? Do tanque, tá? Então, se eu já sei que cada dia vale 1/10 e que ele tem um total de 4/5 para usar, eu consigo descobrir quantos dias eu consigo usar, porque cada dia vale 1/10, né? Então, o que ele quer saber? Quantos 1/10, né? 1/10 tem dentro de 4/5? Porque 4/5 é o meu total. 4/5, que é o total, dividido por dia, aqui ó, 1/10. Cada dia vale 1/10. Então, quantas vezes 1/10 consegue se repetir dentro de 4/5? 4/5 dividido por 1/10. Normal, conta de dividir normal. O conceito de conta de dividir. Quantos desse aqui cabem aqui dentro, né? Então, pega o total, divide pelo pedaço, eu vou descobrir quantos pedaços contém dentro do total. Então, 4/5 dividido por 1/10. 1/10 está representando o dia. Então, quando sair o resultado, vai sair a quantidade de 1/10. Então, também sai a quantidade de dias, tá? Então, regra, repete a primeira, inverte o sinal para a multiplicação, inverte a segunda. 1 sobre 10
10 sobre 1. E faço normalmente. Venho aqui e multiplico 4 vezes 10, 5 vezes 1. Ou, antes de multiplicar, eu verifico a possibilidade de simplificar, tá? Eu venho aqui, como a conta é de multiplicar, eu posso simplificar cruzado também. Eu venho aqui, ó, 4 com 1, tá tranquilo? Não dá para simplificar. Agora, 10 com 5 dá. Então, eu vou simplificar logo no início. 10 e 5, os dois dividem pelo 5, então eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 vai ficar valendo 1. E 10 dividido por 5 vai ficar valendo 2. Agora eu vou fazer normalmente. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 1, 1. Aqui também foi aquele caso ali, eu coloquei 8 sobre 1, mas eu não precisaria ter colocado. Esse 8 sobre 1 vira 8. Então, aqui no caso, 1 vezes 1 eu nem colocaria, tá? Mas se colocar, aqui eu fiz até o exemplo, se colocar é igual a 8. Todo número inteiro está sobre 1. É que a gente corta. Então, aqui no caso, quando aparece 1, a gente corta porque um número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, quantos dias ele vai conseguir usar esse carro aqui? Ele vai conseguir usar 8 dias.